Olá, querido amigo, que está me assistindo agora. Você já parou para pensar no poder extraordinário que existe em suas mãos? Um poder que não custa nada, que está disponível a qualquer momento, em qualquer lugar, e que pode transformar completamente a vida da sua família. Hoje quero conversar com você sobre algo que o Papa Francisco tem compartilhado com o mundo: o verdadeiro e imenso poder da oração pela família. Esta não é apenas mais uma mensagem, é um chamado ao seu coração, uma revelação que pode mudar tudo. Fique comigo até o final, porque o que vou compartilhar pode ser exatamente o que você e sua família precisam neste momento: a oração. Uma palavra tão simples, mas que carrega um poder tão grande. O Papa Francisco, em suas palavras cheias de sabedoria e amor, tem nos lembrado constantemente que orar não é apenas repetir palavras. Orar é abrir o coração para Deus, é estabelecer uma conexão profunda com algo maior que nós mesmos. É como uma conversa íntima com alguém que conhece cada detalhe da nossa vida, cada preocupação, cada sonho, cada medo. E quando essa oração é direcionada à nossa família, meu amigo, aí é que a verdadeira magia acontece. Imagine por um momento sua família, aquelas pessoas que você ama mais que tudo no mundo, aqueles rostos que você vê todos os dias ao acordar, ou que carrega com saudade no coração quando estão distantes, seus filhos, seus pais, seu cônjuge, seus irmãos. Pessoas que dividem sua história, seu sangue, seu caminho nesta vida. Cada um com seus sonhos, suas lutas, suas alegrias e tristezas. Agora, imagine poder envolver cada um deles com um manto invisível de proteção, de amor, de luz. Este é o poder da sua oração. O Papa Francisco nos ensina que a família é o primeiro lugar onde aprendemos a amar, a perdoar, a conviver. É o berço da nossa fé, o alicerce da nossa vida. Em um mundo cheio de distrações, onde tudo parece querer separar as pessoas, a oração pela família é como um fio invisível que mantém todos conectados, mesmo à distância. É um abraço que ultrapassa barreiras físicas. É um sussurro de amor que ecoa no coração de quem amamos. Deixe-me contar algo que talvez você não saiba. Em um encontro com famílias de todo o mundo, o Papa Francisco compartilhou uma história simples, mas profunda. Ele falou sobre uma avó idosa que todos os dias, ao amanhecer, ajoelhava-se ao pé da cama e orava por cada um dos seus netos, filhos e familiares. Anos depois, quando já havia partido deste mundo, seus netos descobriram em um velho diário a lista de nomes pela qual ela orava diariamente. Muitos desses netos, mesmo distantes da fé por anos, relataram que sentiam uma força inexplicável que os mantinha no caminho do bem, que os protegia nos momentos difíceis. Essa força, meu amigo, era o poder da oração daquela avó. Este é apenas um exemplo do que o Papa Francisco chama de o milagre invisível da oração familiar. A oração não muda apenas a vida de quem é objeto dela, mas transforma profundamente quem ora. Quando você ora pela sua família, algo muda dentro do seu coração. O ressentimento dá lugar ao perdão. A raiva dá lugar à compreensão. A indiferença dá lugar ao amor. É como se a oração abrisse uma janela dentro de nós, deixando entrar uma brisa fresca de esperança, de paz, de renovação. Mas como orar pela minha família? Não sei se estou fazendo da forma certa. Talvez este pensamento tenha passado pela sua cabeça agora. E é exatamente isso que o Papa Francisco aborda com tanta simplicidade. Ele nos diz que não existem fórmulas mágicas ou palavras específicas que devem ser ditas. A oração verdadeira vem do coração. É sincera, é autêntica, é única como cada família é única. Você pode orar com palavras elaboradas ou com um simples "Deus, cuida da minha família". O importante é a intenção. É o amor que coloca nesse momento.
O Papa Francisco nos lembra que Jesus mesmo nos ensinou a importância da oração em família quando disse: "Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles." Imagine o poder dessa promessa. Quando uma família se reúne para orar, mesmo que seja por alguns minutos, mesmo que seja apenas uma pequena oração antes de dormir ou de fazer uma refeição, ali está presente uma força divina, uma presença que abençoa, que protege, que transforma. Pense nos desafios que sua família enfrenta hoje. Talvez seja um filho que está passando por dificuldades na escola. Talvez seja um casamento que está enfrentando uma crise. Talvez seja um pai ou uma mãe doente. Talvez seja a distância que separa entes queridos. Talvez seja o vício que aflige alguém que você ama. Para cada um desses desafios, a oração oferece não apenas conforto, mas também direção, força, esperança. O Papa Francisco nos ensina que orar não é fugir dos problemas, mas enfrentá-los com uma força que vem de dentro, uma força que é alimentada pela fé. Em um mundo onde tudo parece urgente, onde o tempo nunca é suficiente, onde as preocupações se acumulam como montanhas, o Papa Francisco nos convida a fazer uma pausa para orar, uma pausa para reconectar com o que realmente importa. Uma pausa para lembrar que não estamos sozinhos em nossas lutas, que existe uma força maior que nos sustenta, que nos guia, que nos ilumina. Lembro-me de uma fala do Papa Francisco que sempre me emociona. Ele disse: "Uma família que reza unida, permanece unida." Palavras simples, mas tão verdadeiras. A oração cria laços que vão além do sangue, do DNA, da genética. Cria laços espirituais, laços de amor, laços de fé. E esses laços, meu amigo, são os mais difíceis de quebrar. São os que resistem às tempestades da vida, às crises, às separações, até mesmo à morte. Você já experimentou esse poder? Já sentiu como a atmosfera da sua casa muda quando você ora pela sua família? É como se o ar ficasse mais leve, como se as paredes da casa absorvessem essa energia positiva, essa luz. O Papa Francisco fala sobre como as casas onde há oração são verdadeiros santuários, lugares onde Deus habita, onde o amor floresce, onde a paz reina. Quero compartilhar com você uma experiência pessoal que ilustra o poder da oração pela família. Uma jovem mãe enfrentava uma situação difícil com seu filho adolescente. Ele estava se afastando, ficando rebelde, fechado. A comunicação entre eles, que antes era tão aberta, tinha se transformado em discussões constantes e silêncios dolorosos. Desesperada, essa mãe começou a orar diariamente pelo filho, não pedindo que ele mudasse ou que fosse diferente, mas pedindo sabedoria para entendê-lo, paciência para amá-lo como ele era, força para estar ao lado dele em sua jornada. As semanas passaram e um dia, sem aviso, o filho se aproximou dela e começou a falar sobre suas inseguranças, seus medos, seus sonhos. Foi como se um muro invisível tivesse caído. A partir daquele dia, a relação entre eles começou a se reconstruir. Não de forma mágica ou instantânea, mas passo a passo, dia a dia. Anos depois, quando esse jovem já era um adulto, ele confessou à mãe que, durante aquele período difícil, sentia algo inexplicável que o impedia de se afastar completamente, algo que o chamava de volta para casa, para ela. Esse algo, meu amigo, era o poder da oração daquela mãe. O Papa Francisco nos ensina que a oração pela família não é apenas para os momentos de crise ou dificuldade, é para todos os dias, é para todas as horas. É uma prática que deve fazer parte da nossa rotina, assim como respirar, comer, dormir. Quando tornamos a oração um hábito, estamos construindo uma fortaleza espiritual ao redor da nossa família. Estamos plantando sementes de amor, de fé, de esperança que irão florescer no tempo certo.
Mas estou tão ocupado. Tenho tantas responsabilidades, tanto trabalho. Este é um pensamento comum, eu sei. O ritmo da vida moderna é frenético. As demandas são muitas. Mas o Papa Francisco nos lembra que a oração não precisa ser demorada para ser eficaz. Pode ser um momento breve, um pensamento dirigido a Deus no meio do dia, uma palavra de gratidão antes de dormir. O importante é a intenção, é o amor que colocamos nesse momento. Pense em todas as vezes que você checou seu celular hoje. Provavelmente foram muitas, não é? E se, em algumas dessas vezes, você dedicasse 1 minuto para orar pela sua família? 1 minuto para enviar boas energias, para pedir proteção, para agradecer pela vida daqueles que você ama? Esse minuto, meu amigo, pode fazer toda a diferença. O Papa Francisco também nos fala sobre a importância de orar não apenas pela nossa família imediata, mas também por aqueles que já partiram. Nossos avós, nossos pais, nossos entes queridos, que já não estão fisicamente presentes. A oração por eles é um ato de amor que transcende o tempo, que ultrapassa as barreiras entre o visível e o invisível. É uma forma de manter viva a chama do amor, de honrar a memória daqueles que foram tão importantes em nossas vidas. E não podemos esquecer daqueles que, mesmo não sendo do nosso sangue, são como família para nós. Amigos íntimos, mentores, pessoas que cruzaram nosso caminho e deixaram marcas profundas em nossos corações. O Papa Francisco nos lembra que a família vai além dos laços sanguíneos. É formada por todos aqueles que amamos, que cuidamos, que fazem parte da nossa jornada nesta vida. Existe algo especial na oração pela família que o Papa Francisco destaca frequentemente. Ela nos ajuda a ver além dos defeitos, das falhas, das imperfeições. Quando oramos por alguém, começamos a enxergá-lo com outros olhos, com os olhos do amor. Aquele familiar difícil, com quem você tem dificuldade de se relacionar? Experimente orar por ele todos os dias, durante uma semana. Não pedindo que ele mude, mas pedindo para que você consiga ver o bem que existe nele, para que você consiga amá-lo como ele é. Você vai se surpreender com os resultados. O poder da oração pela família está também em nos ajudar a perdoar. E sabemos como o perdão é fundamental nas relações familiares. Quantas famílias estão divididas por mágoas antigas, por palavras não ditas, por feridas não curadas? O Papa Francisco nos ensina que a oração abre caminhos para o perdão, cria pontes sobre os abismos mais profundos da alma humana. Talvez você esteja agora pensando em alguém da sua família com quem não fala há muito tempo. Alguém que magoou você ou a quem você magoou. Alguém cuja ausência deixou um vazio no seu coração. O Papa Francisco nos convida a dar o primeiro passo, a estender a mão, a reabrir o diálogo. E a oração é o começo desse processo. Ore por essa pessoa. Ore com sinceridade, com amor, com vontade genuína de restaurar o que foi quebrado. E então, observe os milagres acontecerem. A oração pela família também nos ajuda a agradecer. E a gratidão, meu amigo, é um dos sentimentos mais poderosos que existem. Quando paramos para agradecer por cada membro da nossa família, por cada momento compartilhado, por cada lembrança construída juntos, algo muda dentro de nós. As preocupações diminuem, os problemas parecem menores, o coração se enche de uma alegria serena. O Papa Francisco nos lembra que a gratidão é um antídoto poderoso contra o veneno da insatisfação, da comparação, da inveja. Em um mundo que constantemente nos faz sentir que não temos o suficiente, que não somos o suficiente, a gratidão pela nossa família nos traz de volta à realidade do que realmente importa. Pense por um momento. Sua família, com todas as suas imperfeições, com todos os seus altos e baixos, é um tesouro. Cada pessoa é única, insubstituível,
parte fundamental da sua história. Já parou para agradecer por isso? Já incluiu esse agradecimento nas suas orações? O Papa Francisco também nos fala sobre o poder da oração em criar rituais familiares significativos. Esses rituais, essas pequenas tradições, são como âncoras que mantêm a família unida, mesmo em tempos de turbulência. Pode ser uma oração antes das refeições, um momento de reflexão antes de dormir, uma celebração especial em datas importantes. Esses rituais criam memórias que ficam gravadas no coração para sempre. Lembro-me de uma história que o Papa Francisco compartilhou sobre uma família que todos os domingos se reunia para uma refeição simples. Antes de comer, cada pessoa compartilhava algo pelo qual era grata naquela semana e algo com que estava preocupada ou porque precisava de oração. Esse ritual simples manteve a família conectada durante anos, através de mudanças, desafios, alegrias e tristezas. Era um momento sagrado, um momento de comunhão, um momento de oração compartilhada. Você tem rituais assim na sua família? Se não, que tal começar hoje? Não precisa ser elaborado, não precisa ser perfeito. Pode ser tão simples quanto um obrigado dito de coração antes de dormir. Um abraço acompanhado de uma palavra de bênção, um momento de silêncio compartilhado em memória de alguém querido. O importante é que seja autêntico, que venha do coração, que crie conexão. O Papa Francisco também nos fala sobre o poder da oração em momentos de crise familiar. Quando a doença chega, quando o desemprego bate à porta, quando a morte leva alguém que amamos. Nesses momentos, a oração não é apenas um conforto, é uma âncora que nos mantém firmes em meio à tempestade. É uma luz que ilumina o caminho quando tudo parece escuro. Quantas famílias já testemunharam o poder transformador da oração em momentos de crise? Quantos casais à beira do divórcio encontraram um novo começo através da oração? Quantos pais desesperados viram seus filhos retornarem ao caminho do bem depois de incessantes orações? Quantos doentes encontraram força para continuar lutando porque sabiam que estavam sendo sustentados pelas orações da família? O Papa Francisco nos lembra que, em momentos de crise, a oração nos ajuda a encontrar sentido no sofrimento, a descobrir propósito na dor, a extrair lições das dificuldades. Não que a oração elimine magicamente todos os problemas, mas ela nos dá a força necessária para enfrentá-los, a coragem para não desistir, a esperança de que dias melhores virão. Mas como começar a orar pela minha família se nunca tive esse hábito antes? Talvez você esteja se perguntando isso agora. E o Papa Francisco tem uma resposta simples para essa pergunta. Comece hoje, comece agora, comece do jeito que conseguir. Não espere até se sentir pronto. Não espere até conhecer todas as orações. Não espere até ter tempo livre. Comece com uma palavra, com um pensamento, com um desejo sincero do seu coração. Lembro-me de uma fala do Papa Francisco em que ele diz que Deus entende todas as línguas, inclusive a linguagem silenciosa do coração. Isso significa que você não precisa de palavras elaboradas, de frases bonitas, de expressões rebuscadas. Precisa apenas de sinceridade, de amor, de vontade genuína de conectar-se com algo maior que você mesmo. O Papa Francisco também nos fala sobre a importância de envolver as crianças na oração pela família. Desde pequenas, elas podem aprender o valor desse momento especial. E não há nada mais tocante que ouvir uma criança orando com sua voz inocente, com seu coração puro, com sua fé simples e verdadeira. Essas primeiras experiências de oração ficam gravadas na alma. Formam a base da espiritualidade que acompanhará essa criança por toda a vida. Se você tem filhos, netos, sobrinhos, crianças na sua vida, convide-os a participar desse momento.
Ensine-os a orar, não através de discursos ou lições, mas através do exemplo. Deixe que eles vejam você orando, deixe que eles percebam a importância que você dá a esse momento. As crianças aprendem mais pelo que veem do que pelo que ouvem. Um aspecto da oração pela família que o Papa Francisco destaca com frequência é sua capacidade de criar unidade na diversidade. Em uma mesma família, podem existir pessoas com visões diferentes, crenças diferentes, estilos de vida diferentes. A oração não elimina essas diferenças, mas cria um espaço sagrado onde todas podem coexistir em harmonia, onde o amor supera as divergências, onde o respeito mútuo é a regra. Talvez na sua família existam essas diferenças. Talvez você tenha familiares com quem discorda em muitos aspectos. A oração pode ser a ponte que conecta corações aparentemente distantes, que une vidas aparentemente separadas. O Papa Francisco nos lembra que a família é como um jardim que precisa ser cultivado diariamente. E a oração é como a água que nutre esse jardim, que faz as flores crescerem, que mantém a vida pulsando. Um jardim sem água murcha, seca, morre. Uma família sem oração pode enfraquecer, perder sua vitalidade, sua conexão. Pense na sua família como esse jardim. Cada pessoa é uma flor única, com suas características próprias, suas necessidades específicas, sua beleza particular. Algumas são como rosas, vibrantes e marcantes. Outras são como violetas, discretas e delicadas. Outras ainda são como girassóis, sempre buscando a luz. Todas são importantes, todas merecem cuidado, todas precisam da água da oração para florescer plenamente. O Papa Francisco também nos fala sobre o poder da oração em momentos de alegria familiar. Não é apenas nos momentos difíceis que devemos recorrer à oração. É também nos momentos felizes, nas conquistas, nas celebrações. A oração de gratidão pelas alegrias vividas em família intensifica esses momentos, grava-os mais profundamente em nossos corações, torna-os ainda mais significativos. Você se lembra da última vez que sua família celebrou algo juntos? Um aniversário, uma formatura, um novo emprego, o nascimento de um bebê? Houve um momento de oração nessa celebração? Se não houve, que tal incluir esse elemento nas próximas festas familiares? Um momento breve de silêncio, de gratidão, de reconhecimento pela bênção recebida. Você vai perceber como isso transforma a atmosfera da celebração, como isso cria uma conexão mais profunda entre todos os presentes. O Papa Francisco nos ensina que a oração pela família também inclui pedir perdão uns aos outros. Quantas vezes, no calor do momento, falamos palavras duras, tomamos atitudes que machucam, criamos feridas nos corações daqueles que amamos? A oração nos ajuda a reconhecer nossos erros, a assumir nossa responsabilidade, a pedir perdão sinceramente. Desculpe. É uma das palavras mais poderosas que existem, especialmente quando vem acompanhada de uma mudança real de atitude. E a oração nos dá a humildade necessária para pronunciar essa palavra, para reconhecer que erramos, para buscar a reconciliação. O Papa Francisco nos lembra que a família é o primeiro lugar onde aprendemos a perdoar e a ser perdoados. É na família que experimentamos pela primeira vez a misericórdia, a compreensão, a segunda chance. E a oração fortalece essa capacidade de perdoar, de recomeçar, de curar feridas. Talvez você esteja precisando pedir perdão a alguém da sua família. Ou talvez precise perdoar alguém que o magoou profundamente. A oração pode ser o primeiro passo nesse caminho de reconciliação. Ore por essa pessoa, ore por essa situação, ore pelo seu próprio coração. E então, dê o próximo passo. Estenda a mão, abra o diálogo.
Busque a paz. O Papa Francisco também nos fala sobre o poder da oração em fortalecer os casamentos. O casamento é a base da família, é o alicerce sobre o qual tudo se constrói. E como todo alicerce, precisa de manutenção constante, de cuidado diário, de atenção especial. A oração é uma ferramenta poderosa nesse cuidado. Um casal que ora junto desenvolve uma intimidade que vai além do físico, além do emocional. É uma intimidade espiritual, uma conexão profunda de almas. Essa intimidade ajuda a superar crises, a enfrentar desafios, a manter viva a chama do amor mesmo depois de muitos anos. Se você é casado, já experimentou orar com seu cônjuge? Não apenas cada um fazendo sua oração individual, mas juntos, de mãos dadas, compartilhando seus sentimentos, seus sonhos, seus medos. Se ainda não experimentou, que tal começar hoje? Pode ser um momento simples, breve, mas significativo. Um momento de conexão, de comunhão, de renovação do amor. O Papa Francisco nos lembra que o casamento não é apenas uma relação entre duas pessoas. É uma relação que inclui Deus como terceiro elemento. E a oração é o canal que mantém essa presença divina viva no relacionamento, que traz essa dimensão espiritual para o dia a dia do casal. Outro aspecto da oração pela família que o Papa Francisco destaca é sua capacidade de criar um legado. O que você vai deixar para seus filhos, seus netos, as gerações futuras? Dinheiro, propriedades, bens materiais. Tudo isso pode se perder, pode acabar, pode ser dividido. Mas o legado da fé, o legado da oração é eterno. É algo que passa de geração em geração, que continua vivo mesmo depois que partimos deste mundo. Pense nos valores que você quer transmitir para as próximas gerações da sua família. A honestidade, o amor, a compaixão, a generosidade. A oração ajuda a fortalecer esses valores, a torná-los parte da identidade familiar, do DNA espiritual que será passado adiante. O Papa Francisco nos fala sobre famílias que mantêm tradições de oração por gerações. Uma avó que ensina a neta a rezar, assim como aprendeu com sua própria avó. Um pai que compartilha com o filho as orações que marcaram sua infância. Uma mãe que canta para o bebê as mesmas canções de ninar com que foi embalada. Essas tradições criam um fio invisível que conecta o passado ao presente, que mantém viva a história familiar, que preserva a identidade espiritual da família. Que tradições de oração você herdou da sua família? E quais você está criando, está deixando como legado para as próximas gerações? Se você não recebeu esse legado, não se preocupe. Você pode ser o primeiro, pode ser aquele que inicia uma nova tradição, que planta a semente que florescerá no futuro. O Papa Francisco também nos fala sobre o poder da oração em momentos de transição familiar. Quando um filho sai de casa para estudar, quando um casamento começa, quando nasce um bebê, quando chega a aposentadoria, quando a família muda de cidade. Esses momentos de transição são oportunidades para renovar a conexão familiar através da oração, para reafirmar o compromisso de amor uns com os outros, para fortalecer os laços que unem a todos. Uma família em oração é uma família que enfrenta as mudanças com coragem, que se adapta às novas circunstâncias, que encontra força para recomeçar quando necessário. O Papa Francisco nos ensina que a oração nos dá raízes profundas e asas para voar. Raízes que nos mantêm firmemente conectados aos nossos valores, à nossa identidade. E asas que nos permitem crescer, evoluir, abraçar novas possibilidades. Talvez sua família esteja passando por um momento de transição agora. Um filho que está saindo de casa, um casamento que está começando ou terminando, um novo membro que está chegando, um ente querido que está partindo.
A oração pode ser uma âncora nesse momento de mudança, um porto seguro em meio à tempestade, uma luz que ilumina o caminho incerto. O Papa Francisco nos lembra que, mesmo nas situações mais difíceis, a oração traz esperança. E a esperança, meu amigo, é o combustível que nos mantém caminhando, que nos impede de desistir, que nos dá forças para continuar mesmo quando tudo parece estar contra nós. Quantas famílias já testemunharam o poder da oração em situações aparentemente sem solução? Quantos milagres já aconteceram, porque alguém não desistiu de orar, não desistiu de acreditar, não desistiu de esperar. O Papa Francisco nos ensina que a esperança que nasce da oração não é ingênua ou cega. É uma esperança fundamentada na certeza de que existe um propósito maior, um plano divino, uma sabedoria que vai além da nossa compreensão humana. Você está enfrentando uma situação difícil na sua família agora? Algo que parece não ter solução, algo que tem tirado seu sono, sua paz? Não desista de orar, não desista de acreditar, não desista de esperar. A oração pode não mudar imediatamente as circunstâncias externas, mas com certeza mudará algo dentro de você. E essa mudança interna é o primeiro passo para qualquer transformação externa. O Papa Francisco também nos fala sobre o poder da oração em curar feridas familiares antigas. Aquelas mágoas que foram passadas de geração em geração, aqueles ressentimentos que se tornaram parte da identidade familiar, aqueles padrões negativos que se repetem ao longo dos anos. A oração tem o poder de quebrar essas cadeias, de curar essas feridas, de libertar a família desses fardos do passado. Talvez sua família carregue alguma dessas feridas antigas. Talvez você mesmo seja portador de alguma mágoa que vem de longe, de uma história que nem mesmo é sua, mas que afeta profundamente sua vida. A oração pode ser o início de um processo de cura, de libertação, de renovação. O Papa Francisco nos ensina que a cura familiar através da oração não acontece de forma mágica ou instantânea. É um processo que requer tempo, paciência, persistência. É como tratar uma ferida profunda. Precisa ser limpa, medicada, coberta e depois precisa de tempo para cicatrizar naturalmente. Mas o resultado, meu amigo, vale cada esforço, cada lágrima derramada, cada momento dedicado à oração. Um aspecto da oração pela família que o Papa Francisco destaca frequentemente é sua capacidade de nos ajudar a ver além das aparências, além do comportamento exterior, até o coração das pessoas que amamos. Quantas vezes julgamos nossos familiares por suas ações, sem compreender os sentimentos, as motivações, as lutas internas que estão por trás dessas ações? A oração nos dá um olhar mais compassivo, mais compreensivo, mais amoroso. Nos ajuda a ver nossos familiares como Deus os vê. Não como pessoas perfeitas, mas como seres humanos em processo, com qualidades e defeitos, com forças e fraquezas, com momentos de grandeza e momentos de falha. Talvez haja alguém na sua família cujo comportamento você não consegue entender ou aceitar. Alguém que o decepciona constantemente, alguém que parece estar sempre tomando decisões erradas, alguém que causa dor a si mesmo e aos outros. A oração pode ajudá-lo a ver essa pessoa com outros olhos, a enxergar além do comportamento e no problemático, a descobrir o coração ferido que está por trás das ações destrutivas. O Papa Francisco nos lembra que, assim como Jesus olhou para além dos pecados das pessoas que encontrou, nós também somos chamados a olhar para além das falhas dos nossos familiares. A oração nos ajuda a ver o potencial, a bondade, a luz que existe em cada pessoa, mesmo quando essa luz está escondida sob camadas de dor, de raiva, de confusão. Outro aspecto da oração pela família que o Papa Francisco enfatiza é sua
capacidade de nos ajudar a encontrar equilíbrio entre dar e receber amor. Em toda família, existem aqueles que tendem a dar mais e aqueles que tendem a receber mais. Existem os que se sacrificam constantemente pelos outros e os que parecem sempre precisar de ajuda. A oração nos ajuda a encontrar um equilíbrio saudável, a reconhecer quando precisamos receber e quando precisamos dar, a estabelecer limites amorosos, a cuidar de nós mesmos para podermos cuidar melhor dos outros. O Papa Francisco nos ensina que o amor familiar, para ser verdadeiramente nutridor, precisa fluir em todas as direções, dos pais para os filhos, dos filhos para os pais, entre irmãos, entre gerações. A oração nos ajuda a perceber onde esse fluxo está bloqueado, onde precisamos abrir nossos corações para dar mais, onde precisamos abrir nossas mãos para receber mais. Talvez você seja aquele que sempre cuida de todos, que carrega o peso das responsabilidades familiares, que está sempre disponível para resolver problemas. Ou talvez você seja aquele que está sempre precisando de ajuda, que tem dificuldade em se abrir, em pedir socorro quando necessário. A oração pode ajudá-lo a encontrar seu lugar nesse fluxo de amor familiar, a dar quando precisa dar, a receber quando precisa receber. O Papa Francisco nos fala sobre a importância de incluir todos os membros da família em nossas orações, especialmente aqueles que estão mais distantes, aqueles com quem temos menos contato, aqueles que talvez nem mesmo saibam que estamos orando por eles. Ele nos ensina que a oração não conhece distâncias físicas, não conhece barreiras de tempo ou espaço. A oração conecta corações mesmo quando os corpos estão separados por oceanos, por fronteiras, por muros invisíveis de incompreensão ou mágoa. Talvez haja alguém na sua família que está longe, um filho que mora em outro país, um irmão com quem você perdeu contato, um pai ou uma mãe que você não vê há anos. A oração é uma forma de manter essa pessoa presente no seu coração, de enviá-la amor, de abençoá-la mesmo à distância. E quem sabe um dia essa oração não abra caminhos para um reencontro, para uma reconciliação, para um novo começo? O Papa Francisco também nos fala sobre a importância de orar pelos familiares que estão enfrentando desafios específicos. Aqueles que lutam contra vícios, contra doenças, contra depressão, contra dificuldades financeiras. A oração por essas pessoas não é apenas um ato de amor, é também um ato de solidariedade, um reconhecimento de que suas lutas são também nossas lutas, de que seu sofrimento nos afeta profundamente. Quando oramos por um familiar que está sofrendo, estamos dizendo a ele, mesmo que em silêncio: você não está sozinho nessa batalha. Estou com você. Estou enviando força, coragem, esperança. Estou carregando parte do seu fardo comigo. E essa mensagem, meu amigo, mesmo que não seja transmitida por palavras, é captada pelo coração, é sentida na alma, faz diferença na vida dessa pessoa. O Papa Francisco nos lembra que, assim como Jesus curou muitas pessoas, porque alguém intercedeu por elas, também nós podemos ser instrumentos de cura, de transformação, de renovação na vida dos nossos familiares através da oração. Não porque temos poder próprio, mas porque nos conectamos com uma fonte de poder que é maior que nós mesmos, que é infinita, que é capaz de fazer o impossível se tornar possível. Você já experimentou esse poder? Já viu uma situação aparentemente sem solução mudar completamente depois de muita oração? Já testemunhou uma cura que os médicos não conseguiam explicar? Já presenciou uma reconciliação que parecia impossível? Esses são os sinais do poder da oração na vida familiar. Um aspecto da oração pela família que o Papa Francisco destaca com frequência é sua capacidade de nos ajudar a aceitar a realidade como ela é, não como gostaríamos que fosse.
Quantas vezes criamos uma imagem idealizada da nossa família, um padrão impossível de perfeição, e depois ficamos frustrados porque a realidade não corresponde a essa imagem. A oração nos ajuda a ver nossa família como ela realmente é, com suas qualidades e seus defeitos, com suas forças e suas fraquezas. Nos ajuda a aceitar as limitações, as diferenças, as peculiaridades de cada membro familiar. E, ao mesmo tempo, nos dá esperança de que, através do amor, da paciência, da perseverança, nossa família pode crescer, pode evoluir, pode se aproximar cada vez mais daquilo que foi chamada a ser. O Papa Francisco nos ensina que aceitar a realidade não significa conformar-se com situações negativas ou prejudiciais. Significa reconhecer o que não pode ser mudado e ter a sabedoria para discernir o que pode e deve ser transformado. A oração nos dá essa sabedoria, nos dá clareza de pensamento, nos ajuda a separar o essencial do superficial, o permanente do transitório. Talvez sua família não corresponda ao ideal que você sonhou. Talvez existam problemas, conflitos, tensões que você gostaria que não existissem. A oração pode ajudá-lo a encontrar paz, mesmo em meio a essas imperfeições, a descobrir beleza, mesmo nos aspectos mais difíceis da vida familiar, a crescer através dos desafios, em vez de ser diminuído por eles. O Papa Francisco também nos fala sobre a importância de orar pelas decisões familiares. Aquelas escolhas que afetam a todos, que determinam rumos, que abrem ou fecham portas. A mudança para uma nova cidade, a compra de uma casa, a escolha de uma escola para os filhos, a decisão de cuidar de um parente idoso em casa ou em uma instituição. São momentos em que precisamos de clareza, de discernimento, de sabedoria, e a oração nos oferece tudo isso. Quando uma família ora antes de tomar decisões importantes, está reconhecendo que não tem todas as respostas, que precisa de orientação, que está aberta a uma sabedoria que vai além da sua própria. E isso, meu amigo, é um sinal de maturidade espiritual, de humildade, de confiança em algo maior que nós mesmos. O Papa Francisco nos ensina que a oração não nos dá necessariamente a resposta que queremos, mas sempre nos dá a resposta que precisamos. Às vezes, essa resposta vem como uma certeza interior, uma paz profunda sobre uma determinada direção. Outras vezes, vem através de conselhos de pessoas sábias, através de circunstâncias que se abrem ou se fecham, através de sinais que precisamos estar atentos para perceber. Sua família está diante de alguma decisão importante agora? Já experimentaram orar juntos sobre isso? Já dedicaram tempo para escutar, para refletir, para discernir qual é o caminho que trará mais paz, mais amor, mais crescimento para todos? Outro aspecto da oração pela família que o Papa Francisco destaca é sua capacidade de nos ajudar a ver a dimensão sagrada da vida familiar. Em um mundo que muitas vezes reduz tudo ao material, ao pragmático, ao utilitário, a oração nos lembra que há algo de divino, de transcendente na experiência familiar. O nascimento de um bebê, o crescimento de uma criança, o florescimento de um adolescente, a maturidade de um adulto, a sabedoria de um idoso. Cada fase da vida familiar tem sua própria beleza, seu próprio significado, sua própria sacralidade. A oração nos ajuda a reconhecer e a celebrar essa dimensão sagrada, a ver além da rotina, além das tarefas diárias, além das responsabilidades cotidianas. O Papa Francisco nos lembra que na simplicidade da vida familiar encontramos alguns dos maiores mistérios da existência humana. O amor que se doa, a vida que se renova, o tempo que transforma, a morte que completa o ciclo. A oração nos ajuda a contemplar esses mistérios com reverência, com gratidão,
com espanto renovado a cada dia. Você já parou para contemplar a dimensão sagrada da sua família? Já agradeceu pelo milagre que é ter essas pessoas específicas na sua vida, compartilhando sua jornada, fazendo parte da sua história? A oração pode ser esse momento de contemplação, de gratidão, de reconhecimento da sacralidade que permeia a vida familiar. O Papa Francisco também nos fala sobre o poder da oração em momentos de perda familiar. Quando a morte leva alguém que amamos, quando um casamento chega ao fim, quando um filho decide seguir um caminho que nos afasta dele. São momentos de profunda dor, de luto, de readaptação a uma nova realidade que não escolhemos. A oração, nesses momentos, não elimina a dor, não faz o luto desaparecer como num passe de mágica, não apaga as memórias dolorosas, mas oferece um espaço seguro para expressar essa dor, para vivenciar esse luto, para processar essas memórias. É como um abraço invisível que nos sustenta quando parece que vamos desmoronar. Uma mão que segura a nossa quando tudo parece estar escorregando entre nossos dedos. O Papa Francisco nos ensina que, mesmo nos momentos mais escuros da vida familiar, a oração mantém acesa uma pequena chama de esperança. Uma esperança de que a dor um dia diminuirá, de que novas alegrias surgirão, de que a vida continuará a oferecer beleza e significado mesmo depois da perda. Talvez você esteja passando por um momento assim agora. Talvez a morte tenha levado alguém muito amado. Talvez um relacionamento importante tenha chegado ao fim. Talvez um sonho familiar tenha sido quebrado. A oração pode ser seu refúgio nesses momentos, seu consolo, sua fonte de forças para continuar caminhando mesmo quando cada passo parece impossível. Um aspecto da oração pela família que o Papa Francisco frequentemente destaca é sua capacidade de nos ajudar a encontrar alegria nas pequenas coisas, a valorizar os momentos simples, as experiências cotidianas que muitas vezes passam despercebidas. Um café da manhã compartilhado, uma conversa ao redor da mesa, um passeio no parque, uma risada espontânea, um abraço sincero. Em um mundo que constantemente nos empurra para buscar mais, para querer mais, para nunca estar satisfeitos com o que temos, a oração nos traz de volta ao presente, ao aqui e agora, a riqueza que já existe na nossa vida familiar. Nos ajuda a ver que a verdadeira felicidade não está no futuro, não depende de conquistas externas, não é determinada por posses materiais. Está na qualidade das nossas relações, na profundidade da nossa conexão, na autenticidade do nosso amor. O Papa Francisco nos ensina que a família é o lugar onde aprendemos a valorizar o ser mais que o ter, o compartilhar mais que o acumular, o amar mais que o possuir. E a oração fortalece esses valores, os mantém vivos em um mundo que constantemente nos empurra na direção oposta. Você tem encontrado alegria nas pequenas coisas da vida familiar? Tem valorizado os momentos simples, as experiências cotidianas, os gestos aparentemente insignificantes de amor e cuidado? A oração pode ajudá-lo a desenvolver essa sensibilidade, essa capacidade de ver beleza onde outros só veem rotina, de encontrar significado onde outros só veem monotonia. O Papa Francisco também nos fala sobre o poder da oração em fortalecer a resiliência familiar. A capacidade de uma família de se recuperar depois de crises, de se adaptar a mudanças, de crescer através dos desafios em vez de ser destruída por eles. Em um mundo cada vez mais imprevisível, cada vez mais volátil, essa resiliência é fundamental para a sobrevivência e o florescimento familiar. Uma família que ora junta desenvolve recursos internos que a ajudam a enfrentar tempestades, a superar obstáculos, a encontrar novos caminhos quando os antigos são bloqueados.
Desenvolve uma confiança profunda de que, não importa o que aconteça, permanecerão unidos, permanecerão fiéis uns aos outros, permanecerão ancorados em algo que é maior e mais forte que qualquer crise externa. O Papa Francisco nos ensina que a resiliência familiar não significa a ausência de problemas ou dificuldades. Significa a capacidade de enfrentar esses problemas sem perder a esperança, sem perder a conexão, sem perder a fé no futuro. E a oração alimenta essa capacidade, a fortalece dia após dia, a mantém viva mesmo nos momentos mais desafiadores. Sua família já passou por momentos que testaram sua resiliência, já enfrentou crises que pareciam impossíveis de superar. A oração foi um recurso utilizado nesses momentos? Se não foi, talvez seja a hora de integrar essa prática na vida familiar, de descobrir seu poder transformador, seu potencial de cura, sua capacidade de gerar esperança onde parece não haver motivo para esperança. O Papa Francisco também nos fala sobre o poder da oração em criar memórias familiares significativas. Aquelas lembranças que ficam gravadas no coração para sempre, que são contadas e recontadas através dos anos, que se tornam parte da identidade familiar, da história compartilhada. Pense nas memórias mais preciosas da sua infância, da sua juventude, da sua vida adulta. Quantas delas estão ligadas a momentos de oração, a celebrações religiosas, a rituais espirituais compartilhados em família? Para muitas pessoas, essas são algumas das lembranças mais vívidas, mais emocionantes, mais significativas. Papa Francisco nos ensina que a oração cria um espaço sagrado dentro do tempo, um momento que se destaca da rotina cotidiana, que fica marcado no coração e na memória. Pode ser a oração antes de uma refeição especial, a celebração de uma data importante, a bênção antes de uma viagem, o agradecimento após um momento de alegria compartilhada. Que memórias você está criando na sua família hoje? Que momentos estão sendo gravados no coração dos seus filhos, dos seus netos, dos seus entes queridos? A oração pode enriquecer essas memórias, pode dar a elas uma dimensão mais profunda, um significado mais duradouro, um aspecto da oração. Pela família que o Papa Francisco destaca frequentemente, é sua capacidade de nos ajudar a integrar fé e vida cotidiana. Em um mundo que tende a compartimentalizar, a separar o espiritual do material, o religioso do secular, a oração nos ajuda a ver que tudo está conectado, que cada aspecto da vida familiar pode ser vivido com uma consciência espiritual, com um senso de propósito e significado mais profundo. Preparar uma refeição para a família, ajudar um filho com a lição de casa, cuidar de um parente doente, trabalhar para sustentar a casa. Todas essas atividades aparentemente mundanas podem ser transformadas pela oração, podem se tornar expressões de amor, momentos de conexão com algo maior que nós mesmos. O Papa Francisco nos ensina que a fé não é algo relegado a um momento específico da semana, a um espaço específico como uma igreja ou templo. A fé é vivida diariamente nos detalhes pequenos da vida familiar, nas escolhas que fazemos, nas palavras que falamos, nos gestos de amor que compartilhamos. E a oração nos ajuda a manter essa consciência, a viver cada momento com intenção, com propósito, com amor. Você tem conseguido integrar fé e vida cotidiana na sua família? Tem encontrado significado espiritual nas tarefas diárias, nas responsabilidades familiares, nos momentos compartilhados? A oração pode ser a ponte que conecta esses dois mundos, que os integra em uma experiência única e coerente de vida. O Papa Francisco também nos fala sobre o poder da oração em fortalecer a identidade familiar. Aquele senso de pertencimento, de ser parte de algo maior que nós mesmos,
de ter raízes que nos conectam ao passado e ramos que se estendem para o futuro. Em um mundo cada vez mais individualista, onde as pessoas são incentivadas a pensar primeiro em si mesmas, a buscar sua própria satisfação acima de tudo, a oração nos lembra que somos parte de uma comunidade familiar, que nossas vidas estão entrelaçadas com as vidas de outros, que nosso bem-estar está conectado ao bem-estar daqueles que amamos. O Papa Francisco nos ensina que a identidade familiar não é algo estático, fixo, imutável. É algo vivo, dinâmico, em constante evolução. Cada nova geração traz algo único, algo fresco, algo que renova e enriquece essa identidade. E a oração ajuda a integrar essas novas contribuições sem perder a essência, a incorporar mudanças sem perder a continuidade. Qual é a identidade da sua família? Quais são os valores, as tradições, as histórias que definem quem vocês são como grupo? A oração pode ajudar a fortalecer essa identidade, a torná-la mais consciente, mais intencional, mais significativa para todos os membros da família. Aspecto da oração pela família que o Papa Francisco destaca com frequência é sua capacidade de criar espaço para o silêncio, para a escuta, para a presença autêntica. Em um mundo cheio de ruído, de distrações, de pressões constantes, a oração nos convida a fazer uma pausa, a desacelerar, a estar verdadeiramente presentes uns para os outros. Quantas vezes estamos fisicamente juntos, mas mentalmente distantes? Nossos corpos estão na mesma sala, mas nossas mentes estão em lugares diferentes, preocupadas com trabalho, com problemas, com 1001 coisas que exigem nossa atenção. A oração nos traz de volta ao presente, nos ajuda a deixar de lado as distrações, a estar verdadeiramente disponíveis para aqueles que amamos. O Papa Francisco nos ensina que escutar é uma das formas mais profundas de amar. Escutar não apenas com os ouvidos, mas com o coração. Escutar não apenas as palavras ditas, mas também os sentimentos não expressos, os medos não verbalizados, as esperanças silenciosas. A oração nos ajuda a desenvolver essa capacidade de escuta profunda, de presença autêntica, de conexão genuína. Você tem conseguido estar verdadeiramente presente para sua família? Tem encontrado momentos de qualidade em meio à quantidade de tarefas, de responsabilidades, de compromissos? A oração pode ser esse momento de pausa, de reconexão, de presença plena e amorosa. O Papa Francisco também nos fala sobre o poder da oração em nos ajudar a encontrar equilíbrio entre trabalho e família, entre responsabilidades externas e compromissos internos, entre o público e o privado. Em um mundo que valoriza excessivamente o sucesso profissional, o status social, as conquistas externas, a oração nos lembra do que realmente importa, do que permanece, do que faz a vida valer a pena. Quantas famílias são sacrificadas no altar do sucesso profissional? Quantos relacionamentos são negligenciados em nome de conquistas externas? Quantos momentos preciosos são perdidos porque estávamos ocupados demais, cansados demais, preocupados demais com coisas que, no final das contas, talvez não sejam tão importantes? O Papa Francisco nos ensina que nenhum sucesso profissional compensa o fracasso familiar, que no fim da vida não são os títulos, as posses, as conquistas que importam. São os relacionamentos, as memórias compartilhadas, o amor dado e recebido. A oração nos ajuda a manter essa perspectiva, a fazer escolhas alinhadas com nossos valores mais profundos, a investir tempo e energia naquilo que realmente importa. Você tem conseguido encontrar esse equilíbrio na sua vida? Tem conseguido dar à sua família a atenção, o tempo, a energia que ela merece?
A oração pode ajudá-lo a discernir prioridades, a estabelecer limites saudáveis, a fazer escolhas que honrem seus compromissos familiares sem negligenciar suas responsabilidades profissionais. Um aspecto da oração pela família que o Papa Francisco destaca frequentemente é sua capacidade de nos ajudar a lidar com expectativas não realizadas, com sonhos não concretizados, com planos que não saíram como esperávamos. Talvez você sonhasse com uma família numerosa e acabou tendo apenas um filho. Talvez sonhasse que seus filhos seguiriam determinadas carreiras e eles escolheram caminhos completamente diferentes. Talvez sonhasse com um casamento perfeito e a realidade trouxe desafios que você não esperava. A oração nos ajuda a processar essas diferenças entre o sonhado e o real, a encontrar paz, mesmo quando a vida não corresponde às nossas expectativas, a descobrir beleza e significado em caminhos que não escolheríamos por nós mesmos. O Papa Francisco nos ensina que Deus muitas vezes escreve certo por linhas tortas, que aquilo que inicialmente parece uma decepção pode se revelar uma bênção disfarçada. Você tem lutado com expectativas não realizadas na sua vida familiar? Tem se apegado a sonhos que não se concretizaram, a planos que não deram certo? A oração pode ajudá-lo a abrir mão do controle, a aceitar a realidade como ela é, a encontrar paz e até mesmo alegria em meio às imperfeições e aos imprevistos da vida familiar. O Papa Francisco também nos fala sobre o poder da oração em nos ajudar a lidar com a passagem do tempo, com as diferentes estações da vida familiar. Da lua de mel ao nascimento dos filhos, da criação dos pequenos à saída, dos adolescentes de casa, do ninho vazio à velhice compartilhada. Cada fase traz seus próprios desafios, suas próprias alegrias, suas próprias oportunidades de crescimento. A oração nos ajuda a honrar cada estação, a extrair dela seus tesouros específicos, a não apressar o que precisa de tempo, a não segurar o que precisa ser liberado. Nos ajuda a dizer adeus com gratidão e a dizer olá com esperança, a fechar ciclos com paz e a abrir novos capítulos com coragem. O Papa Francisco nos ensina que a família é como uma árvore que passa por diferentes estações, que muda, que cresce, que se adapta ao clima ao redor. E a oração é como a seiva que mantém essa árvore viva através de todas as estações, que a nutre quando o solo está seco, que a fortalece quando os ventos são fortes. Em que estação da vida familiar você se encontra agora? Está dando boas-vindas a novos membros? Está se despedindo de filhos que saem de casa? Está se adaptando a um ninho vazio? Está cuidando de pais idosos? A oração pode ser seu companheiro fiel nessa jornada, ajudando-o a encontrar significado e propósito em cada fase, em cada transição, em cada novo começo. O Papa Francisco também nos fala sobre o poder da oração em momentos de celebração familiar. Aniversários, formaturas, casamentos, nascimentos, conquistas grandes e pequenas. A oração transforma essas celebrações em algo mais que eventos sociais, mais que ocasiões para a troca de presentes ou fotos nas redes sociais. Transforma-as em momentos sagrados, em pontos de encontro entre o humano e o divino, em oportunidades para reconhecer e agradecer pelo dom da vida compartilhada. Quando incluímos a oração em nossas celebrações familiares, estamos dizendo que reconhecemos a dimensão transcendente desses momentos, que vemos além do material, além do visível, além do imediato. Estamos criando memórias que têm raízes profundas, que alimentam a alma, que permanecem vivas através dos anos. O Papa Francisco nos ensina que celebrar em família não é apenas sobre festas elaboradas ou presentes caros. É sobre estar presente uns para os outros, sobre reconhecer a bênção que cada pessoa representa, sobre expressar gratidão pelo dom da vida compartilhada.
E a oração nos ajuda a manter esse foco, a não perder de vista o que realmente importa em meio aos preparativos, às decorações, às formalidades, como são as celebrações na sua família. Elas incluem momentos de oração, de reflexão, de reconhecimento da dimensão sagrada desses marcos importantes. Se não, experimente incluir esse elemento nas próximas festividades. Você vai perceber como isso transforma a atmosfera, como isso cria uma conexão mais profunda entre todos os presentes. Outro aspecto da oração pela família que o Papa Francisco destaca é sua capacidade de nos ajudar a lidar com as diferenças geracionais, com as visões de mundo distintas, com as formas diversas de entender e expressar a fé. Avós, pais, filhos, netos, cada geração traz sua própria experiência, sua própria linguagem, sua própria sensibilidade. E essas diferenças podem, às vezes, criar distâncias, mal-entendidos, conflitos. A oração cria uma ponte sobre essas diferenças. Um espaço comum onde todas as gerações podem se encontrar, se compreender, se valorizar mutuamente. Nos ajuda a ver além das diferenças superficiais, até o coração que bate da mesma forma em todos nós, até a humanidade compartilhada que nos une para além das divergências de opinião ou estilo. O Papa Francisco nos ensina que a família é como uma orquestra, onde cada instrumento tem seu som próprio, sua melodia única, mas todos tocam a mesma música, todos contribuem para a mesma harmonia. E a oração é como o maestro que coordena esses diferentes instrumentos, que os ajuda a tocar juntos, que extrai de cada um o melhor som possível. Você tem experimentado tensões geracionais na sua família? Tem enfrentado dificuldades para compreender ou ser compreendido por membros de outras gerações? A oração pode ser esse espaço de encontro, essa linguagem comum, essa ponte que conecta corações aparentemente distantes. Um aspecto da oração pela família que o Papa Francisco frequentemente destaca é sua capacidade de nos ajudar a enfrentar as influências negativas da sociedade, a resistir às pressões que tentam minar os valores familiares, a preservar aquilo que é essencial em meio a um mundo que constantemente muda. Em uma sociedade que muitas vezes promove o individualismo sobre a comunidade, o consumismo sobre a simplicidade, o prazer imediato sobre o compromisso duradouro. A oração nos ajuda a manter o norte, a não perder de vista o que realmente importa, a fazer escolhas que promovem o bem da família, mesmo quando isso significa nadar contra a corrente. O Papa Francisco nos ensina que a família é chamada a ser um sinal de contradição em um mundo que frequentemente se esquece dos valores mais profundos da vida humana. Um sinal de que o amor é mais forte que o egoísmo, de que a fidelidade é possível mesmo em tempos de compromissos fluidos, de que a vida tem um significado que vai além do material, do visível, do imediato. Sua família tem conseguido resistir às pressões negativas da sociedade? Tem conseguido preservar seus valores, suas tradições, sua identidade específica? A oração pode ser uma fonte de força nessa resistência, um escudo protetor, uma bússola que sempre aponta para o norte verdadeiro. O Papa Francisco também nos fala sobre o poder da oração em momentos de transição global, como aquele que vivemos agora. Pandemias, crises econômicas, mudanças climáticas, transformações tecnológicas profundas. São tempos que desafiam as famílias de formas inéditas, que exigem adaptação, resiliência, criatividade. A oração nos ajuda a enfrentar esses desafios sem perder a esperança, sem sucumbir ao medo, sem desistir diante das dificuldades. Nos dá uma perspectiva mais ampla, mais profunda, que vai além das circunstâncias imediatas, que enxerga possibilidades onde outros só veem problemas.
O Papa Francisco nos ensina que, assim como as famílias do passado enfrentaram suas próprias crises e sobreviveram, também nós podemos atravessar os desafios do nosso tempo. Não porque somos mais fortes ou mais sábios, mas porque nos apoiamos em algo que é maior que nós mesmos, que permanece firme mesmo quando tudo ao redor parece estar desmoronando. Sua família está passando por alguma crise relacionada a esses tempos desafiadores? Está enfrentando dificuldades financeiras, problemas de saúde, separações forçadas? A oração pode ser uma âncora nesses momentos tempestuosos, um lembrete de que não estamos sozinhos, de que existe uma força maior que nos sustenta. Um aspecto da oração pela família que o Papa Francisco destaca com frequência é sua capacidade de nos ajudar a reconciliar trabalho e vida familiar, carreira e relacionamentos, sucesso pessoal e responsabilidades para com aqueles que amamos. Em um mundo que muitas vezes exige que escolhamos entre essas dimensões, a oração nos ajuda a buscar integração, harmonia, equilíbrio. O Papa Francisco nos lembra que não fomos criados apenas para trabalhar, para produzir, para acumular. Fomos criados para amar, para relacionar-nos, para construir laços significativos. E a família é o primeiro e mais fundamental desses laços, o alicerce sobre o qual todo o resto se constrói. Você tem conseguido encontrar esse equilíbrio na sua vida? Tem dado à sua família o tempo, a energia, a atenção que ela merece? Ou tem permitido que as demandas do trabalho, da carreira, das responsabilidades externas consumam tudo? A oração pode ajudá-lo a discernir prioridades, a estabelecer limites saudáveis, a fazer escolhas que honram seus compromissos mais profundos. Muito obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Amém.